A Coreia do Norte informou que testou um drone submarino de ataque nuclear capaz de causar um tsunami radioativo. O dispositivo navegou por aproximadamente 60 horas em uma profundidade de 80 a 150 metros antes da detonação. Ao longo desta semana, a Coreia do Norte também testou mísseis de cruzeiro, incluindo um míssil intercontinental em que alegou simular um contra-ataque nuclear. As tensões na região aumentaram nos últimos dias por causa da realização de exercícios militares pela Coreia do Sul e Estados Unidos na região. Para falar conosco sobre esse assunto, a gente recebe o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Só vamos reconectar com o professor, porque tivemos um probleminha aí na conexão. Enquanto isso, eu vou falando com o Heraldo. E é impressionante quando a gente acompanha a questão da Coreia, porque se a gente olhar 2, 3, 4 anos atrás, a gente trazia justamente detalhes de presidente americano se encontrando com o presidente norte-coreano. O presidente norte-coreano se encontrando com o presidente sul-coreano. Mas o jogo internacional muda tão rápido que as coisas agora já estão distintas. Professor, já está com a gente, Manuel Furriela. Professor, eu falava enquanto a gente reconectava, como muda tão rápido o cenário internacional. Se a gente lembrar alguns anos, como eu mencionei com o Heródoto, o presidente americano estava se encontrando com o presidente da Coreia do Norte. O presidente da Coreia do Norte estava abrindo novos laços com o presidente da Coreia do Sul. O que aconteceu nesse meio tempo para a gente ver justamente agora, mais uma vez, uma tensão enorme na região? Bom, boa tarde. Na verdade, a história toda aí da Coreia do Norte é uma história complicada, né? Porque até os anos 50 do século passado, a guerra da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul e vice-versa era uma tentativa de reunificar e formar só uma Coreia. E assim foi, né, durante os anos 60, 70, 80, um lado apoiado pelos Estados Unidos e Coreia do Sul, o outro apoiado pela então União Soviética, Coreia do Norte. Quando acabou a União Soviética, ali em 1991, a Coreia do Norte ela ficou refém, digamos assim, né, de apoios internacionais que ela não tinha mais. Ela era sustentada pela União Soviética e ali naquele momento, o fim da União Soviética, a Europa Oriental também se dissolvendo, os regimes socialistas se dissolvendo, queda do Muro de Berlim, havia um receio da Coreia do Norte em ser invadida. E propriamente o que eles tiveram ali foi uma reação à reunificação da península e acabar o seu próprio regime. Então a Coreia do Norte viu nas armas nucleares uma alternativa para não ser invadida pela Coreia do Sul, já que todo mundo, ex-mundo socialista, tinha desabado, né? Salvo algumas pequenas exceções, como Cuba, por exemplo. Então, a Coreia do Norte adquiriu tecnologia para armamentos nucleares e começou a desenvolver armamentos nucleares, não com a intenção, como se diz hoje em dia, né, de utilização nos países vizinhos, Japão e Coreia do Sul, mas sim como uma forma de repelir uma invasão da Coreia do Sul, uma reunificação da península e o final do regime norte-coreano que lá se instalou. Então, as armas nucleares elas foram utilizadas nessa lógica para impedir qualquer invasão. Nos últimos anos, ela começou a desenvolver ainda mais essa tecnologia, também para poder se defender a partir do momento que ela buscava tecnologia para atacar seus aliados caso ela viesse a ser atacada, a ser invadida. Durante o governo de Donald Trump, houve ali um início de um diálogo onde os Estados Unidos buscaram ser menos, digamos assim, incisivos contra o governo da Coreia do Norte, mas agora na gestão Joe Biden houve novamente um afastamento do governo norte-coreano dos Estados Unidos e por conta disso a Coreia do Norte voltou àquela agenda que tinha de demonstrar uma capacidade bélica, de demonstrar que continua desenvolvendo armas nucleares. É essa agenda que temos no momento. Professor Furriela, toda vez que tem essas manobras conjuntas entre Estados Unidos e a Coreia do Sul, a Coreia do Norte veio com alguma coisa nova. Agora veio com um drone capaz de gerar um tsunami nuclear. Aquela pergunta que não quer calar, será que é verdade isso? Para gerar um tsunami, precisa de um terremoto no fundo do mar. Eu estive no Sri Lanka. Eu vi o país que foi o maior impactado pelo tsunami. Ele levou assim um pedaço, 5 ou 6 quilômetros do sul do tsunami, levou embora.
Quer dizer, será que isso não é ficção e ele faz isso exatamente para aparecer na mídia mundial, olha, tsunami, etc, etc? Sem dúvida, ele faz para ter uma repercussão internacional e repelir esse ataque. Hoje em dia, a Coreia do Norte, ela perdeu aquele lado ideológico e o seu objetivo de reunificar a península também foi abandonado, ela não tem força para isso. Ela vive hoje em dia de tentar proteger o regime que lá está, o regime ditatorial que lá está. É para isso. Né? Então, ao invés da força que ela tem militar servir para proteger o Estado norte-coreano, ela serve para proteger o governo que está lá instalado. É isso. Então, grande parte dessas alegações de armamento são pura ficção, você está completamente certo. O que nós temos, e as agências internacionais, né, de informações, principalmente a sul-coreana, que acompanha, obviamente, por motivos óbvios de perto, né, o que acontece na Coreia do Norte, é de que a Coreia do Norte tem tecnologia nuclear, sim, ela tem algumas bombas nucleares, mas todo o resto ou está em termos ainda de ensaio, né, em tubos de ensaio, ainda está aí nas pranchetas para análises ou são só projetos, do que propriamente uma realidade. Ela tem alguns mísseis, por exemplo, intercontinentais, né, desses que podem chegar aos Estados Unidos, atingir grandes alvos, grandes inimigos, né, que ela diz que são grandes inimigos, mas, por exemplo, ela não consegue colocar arma nuclear dentro do míssil, ela não tem a tecnologia de miniaturização. E aí vem sempre alguma novidade para repelir qualquer tentativa internacional, né, de invadir o seu território. Então, muito do que é dito, você tem completa razão, é pura ficção. Né? Então, vai até o limite que eu disse. Tem bombas nucleares, algumas poucas, mas ataques internacionais, ataques a outros países, né? Armas muito sofisticadas não fazem parte ainda do catálogo de armamentos da Coreia do Norte. É pura retórica. Professor, ainda analisando esse poderio bélico da Coreia do Norte, é uma economia completamente fechada. É difícil entender até economicamente como funciona lá. Da onde vem esse financiamento? É tudo baseado pela China? A China que é o grande parceiro e que incentiva esse tipo de produção de bombas, de armamento bélico e que dá suporte aos norte-coreanos? Teu ponto é importante porque também é interessante que a Coreia do Norte ela está sob sanções da ONU. Então, o comércio internacional e os investimentos internacionais praticamente não existem. Ela exporta alguns itens que são autorizados pela ONU, outros são fruto de contrabando, né? Nós temos alguns países que usam desse tipo de forma, né, de comércio internacional ilegal, ela tem um pouco disso, né? Mas ela está completamente bloqueada justamente por desenvolver armas nucleares, a ONU resolveu aplicar sanções. Então, ela tem pouco fôlego. O que temos aqui é que durante o período onde ela ainda tinha alguma capacidade de investimento, no final da União Soviética, onde ela viu a arma nuclear como uma forma de repelir invasão e, como eu disse, manter o governo que lá está instalado, foi essa lógica que nós temos do que está acontecendo na Coreia do Norte, ela usou toda a sua capacidade financeira para desenvolvimento de armamentos. Tanto é que o país vive empobrecido não só pelas sanções internacionais, mas porque, basicamente, o país vive em função de usar seus poucos recursos, seus parcos recursos, para investir em armamentos. Então, ela tem uma capacidade ainda de destruição relativamente relevante, são equipamentos militares sucateados, mesmo as armas nucleares que ela tem, como eu disse, elas ainda são de geração antiga, não são os armamentos que a gente observa em Estados Unidos e Rússia, por exemplo. É isso esse que é o cenário atualmente apresentado na Coreia do Norte. Ela conta com algum apoio econômico da China, mesmo assim a China reluta bastante em investir muitos recursos lá, já que a Coreia do Norte tem pouca capacidade, ou gera poucos interesses financeiros por parte da China, mas ela tem uma capacidade de investimento muito pequena. É que, infelizmente, os poucos recursos do país são direcionados basicamente a investimentos militares e por isso também que nós temos uma população empobrecida e com pouco acesso a serviços básicos, como, por exemplo, água encanada, serviços de saúde, e grande parte da população passa por privações que envolvem itens básicos, mesmo que alimentação. Professor Fouquera, faz 78 anos que terminou a Segunda Grande Guerra Mundial.
E até agora, o pessoal da Coreia do Sul não tinha perdoado os japoneses pelas barbaridades que eles cometeram lá na Coreia durante a Segunda Guerra Mundial, e todo mundo sabe. Mais recentemente, nós tivemos um encontro inédito entre o governo da Coreia do Sul e o Japão, de uma aproximação muito grande. Isso se deve também a essa ameaça da Coreia do Norte, que não é só contra os Estados Unidos, mas é contra a Coreia do Sul e também contra o Japão, que está bem ali pertinho. Sem dúvida, né? A gente sabe que os conflitos internacionais, né, quando eles não são bem calculados, eles acabam beneficiando alguém para quem não há nenhum interesse. A gente está acompanhando isso na guerra da Ucrânia, por exemplo, né? A China e a Rússia, que não eram parceiras, agora se tornaram porque tem interesse comum contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, né? Por conta da guerra da Ucrânia. E nós temos aqui uma situação muito semelhante. O Japão e a Coreia, tanto a do Norte quanto a do Sul, como você mencionou, né, são países que historicamente têm um passado muito desgastado. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial e mesmo um pouco antes, todo o Sudeste Asiático foi colonizado pelo Japão. Então, há uma série de problemas relacionados com aquele período. E a Coreia do Sul foi uma das que mais teve aí problemas relacionados com direitos humanos e sofrimento da sua população em razão da ocupação japonesa. Então, isso é realmente um fato. Mas em função de tanto o Japão quanto a Coreia do Sul, né, serem ou verem a Coreia do Norte como inimigo, então há entre eles um interesse comum. Esse interesse comum é enfrentar o Japão e a Coreia do Sul, enfrentarem juntos a ameaça da Coreia do Norte. Essa aproximação entre os interesses dos dois também fez com que houvesse aí realmente uma diminuição daquele passado de tantos problemas que os dois tiveram, né? Então, por conta de uma conveniência, nós temos sim esse cenário, a sua análise está correta. Professor Furriela, um agradecimento enorme pela sua participação aqui para entender mais uma vez essa tensão lá na Ásia. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado.